Olá, pessoas, tudo bom? Faz tempo que eu não coloco nada aqui nas redes, mas, a pedido dos recentes e honrosos, eu pensei em propor uma pergunta, que é a seguinte: quando acaba a tradução de um poema? E a resposta é nunca. E eu vou contar um caos a esse respeito, uma aventura poética que me aconteceu. Uns 10 anos atrás, eu traduzi uma obra-prima de Salvatore Quasimodo, Nobel de Literatura de 1959. É um poema de 3 linhas, uma síntese tão realizada sobre a vida humana que o poeta escolheu o terceiro verso para ser o nome do poema e escolheu o nome do poema para ser o nome do livro onde ele publicou. Eu vou dizê-lo primeiro em italiano. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Parece muito simples, mas a tradução poética é marrenta, porque se alguém diz cada um está só sobre o coração da terra, só deu uma versão literal. E se acrescentar trespassado por um raio de sol, ou pior ainda, transfixado por um raio de sol, aí o poema acabou, morreu. E nós podemos terminar de estrupiar, propondo como último verso, imediatamente à noite. A porca torce o rabo, porque o objeto poesia contém um componente rítmico que, quando é desconsiderado, pode até resultar numa frase bonita, mas a poesia morre. E eu sei disso porque 10 anos atrás me aconteceu a felicidade de verter esses versos em português. Só que eles vieram assim para mim. Cada um está só sobre o peito da terra, crivado num raio de sol. E de súbito é noite. E aí sim, o poema não morreu, porque o ritmo ressuscitou em outro idioma. Quando Quasimodo diz em italiano sul cuore della terra, ele usa essa palavra muito curta, muito breve, cuore, com uma apócope da última letra, ele degola a última vogal, e ele diz cuor. A tradução literal é coração, mas é uma palavra muito maior. E compromete a fluência, a cadência, a música do verso. Eu sei disso porque eu comparo com a forma que veio a mim. Cada um está só sobre o peito da terra. E ainda melhor, a solução do segundo verso, crivado num raio de sol, e não trespassado ou transfixado, que são torpedos disparados contra a barca da beleza. E por fim, para fechar, não existe por que dizer e imediatamente é noite, se em português existe e de súbito é noite, que é praticamente idêntico à forma italiana, e de súbito sera, e novamente estica o breve, as súbitas trevas do fim. Muito bem. Isso foi 10 anos atrás, em 2015, no meu quadro de poesia lá na Cultura FM. Até que no início desse ano, dizendo o poema em voz alta, como eu faço às vezes, emergiu uma forma ainda melhor do primeiro verso, que agora ficou assim: cada um está só sobre o seio da terra. Com uma palavra ainda mais breve do que peito para o cuor de Quasimodo, e de brinde, ainda criando uma linda aliteração, só sobre o seio, que ecoa o ognuno sta solo sul cuore do verso original. Só que levou uma década para que essa forma viesse à luz da palavra.
E é por isso que a tradução, na verdade, não acaba nunca. Porque o amor pelo poema não acaba nunca. E ele volta e volta à nossa boca até revelar uma forma nova, mais doce, mais bela, mais amorosa. E eu vou ainda dizer que sim, esta é a melhor tradução em português dessa joia chamada E de súbito sera. Mas quando eu digo isso, eu não estou caindo no elogio em causa própria, que é atualmente epidêmico, embora seja ridículo. Porque eu não pretendo me confundir com o poeta que às vezes me visita. A criação artística emerge, ou não, como a revelação espiritual dentro de nós. E é por isso que nenhuma das duas nos pertence como propriedade, visto que ambas são eternas, enquanto nós só podemos dizer: cada um está só sobre o seio da terra, crivado num raio de sol. E de súbito à noite.